Voltando aqui, pessoal, deu um probleminha aqui. Voltando nesse vídeo, então, eu estava falando a respeito dessa questão sobre o desejo de mudança. Porém, uma coisa que é interessante, o que é interessante eu saber quando eu falo do cérebro, ou do cérebro, né? Mais precisamente falando, que a primeira coisa que eu preciso colocar para mim eu preciso trazer à consciência aquilo que eu quero mudar. Então, como que funciona isso, Ricardo? Eu preciso trabalhar isso dentro da minha mente, eu preciso trabalhar isso dentro do meu cérebro. Então eu preciso começar a fazer alguns questionamentos, né? Por exemplo, é interessante você se perguntar, né? Por que eu quero mudar isso? O porquê que eu quero fazer essa mudança? E automaticamente, quando você começar a fazer esses questionamentos, você vai percebendo que a sua mente, ela começa a fazer um movimento em favor da mudança que você quer fazer. Porque é como se a sua mente agora ela entendesse que aquele hábito ou que aquela circunstância em si não é benéfica. Então, quando eu trago isso dentro da minha consciência, que eu quero mudar aquilo, automaticamente isso já é o primeiro passo. Então, a gente só consegue fazer qualquer mudança na nossa vida quando nós trazemos para dentro de nós essa consciência de mudança. Porque não adianta eu simplesmente, é o que eu falo, que muitas vezes as pessoas que levam, depois a gente vai falar de um assunto muito interessante dentro do assunto de mudança, que é a procrastinação. Mas nós vamos deixar para falar isso para depois. Mas o que leva muitas das vezes à procrastinação ou a pessoa a desistir da mudança que ela quer fazer é justamente por não trazer à consciência aquela mudança que ela quer fazer. Então, ela não se pergunta, ela não se questiona, ela não faz aquela conversa interior. E é interessante, é uma coisa que eu até quero comentar isso aqui, que eu acho interessante, porque talvez tem pessoas que nem sabem, né, como lidar com isso. Mas todos nós, pessoal, todo ser humano normal, né, com a consciência plena, sabe que nós temos uma conversa interna, nós temos uma conversa dentro da nossa mente. Muitas das vezes essa conversa ela é positiva ou muitas das vezes ela é negativa, né? Então, tem pessoas que, na maioria das vezes, na verdade, não existe assim, não tem como pontuar determinado tipo de pessoa. Geralmente essa conversa é negativa na maioria das vezes. Então, é por isso que nós precisamos trabalhar muito, né, dentro dos nossos pensamentos para justamente conseguir inverter essa conversa em nosso favor. Porque essa conversa, às vezes você não sabe disso, mas essa conversa interior, às vezes ela te sabota, às vezes ela te manipula, ela mente, ela te engana, ela te leva a procrastinar. Então, é interessante, a gente pode até falar um pouco a respeito disso também. Eu acho que é muito interessante você saber a respeito disso, porque às vezes a pessoa se sente muito mal com essa conversa. E na verdade, pessoal, a gente já escutou muito falar isso, mas se você não escutou, eu quero reforçar isso aqui, tá? Que você não é os seus pensamentos, sabe? Aqueles pensamentos que
diz que você não presta, que diz que você está doente, que diz que você é uma pessoa que desiste fácil, que não consegue alcançar resultados, entendeu? Então, a gente precisa entender, porque a gente precisa assumir o controle disso. A gente precisa ter essa consciência, porque a partir do momento que eu tenho essa consciência plena de que esse diálogo, ele faz parte de mim, mas ele não é aquilo que verdadeiramente determina a minha vida, que determina as minhas ações. Geralmente o que determina as minhas ações, claro, né? Existe, eu trabalho muito com o sentido no seguinte: pensamento gera sentimento, que gera um comportamento. Isso é fato. Então, geralmente, quando você pensa muito em alguma coisa, e a gente pode levar isso em vários sentidos, né? Tem gente que vai levar no sentido espiritual, outros vão levar no sentido mais de que é algo daquela questão do que você atrai, aquilo que você pensa, mas isso é um fato muito simples de ser explicado, né? Pessoa que pensa muito em miséria, é impossível ela conseguir um resultado diferente, né? Agora, a pessoa que pensa muito em prosperidade, em sucesso, em alcançar coisas boas, em saúde, em bem-estar, provavelmente 80% dessas pessoas, eu posso dizer com plena garantia que os resultados delas sempre serão resultados positivos. Então é necessário que eu entenda isso. É necessário eu entenda que conversa é essa que tem dentro da minha mente. E automaticamente, né, muitos conhecem como self-talk. Então, essa conversa, esse diálogo interno que a gente tem, muitas das vezes, ele nos leva a desistir, ou ele nos leva a insistir em algo. Isso vai determinar, o que determina isso, na verdade, é a sua capacidade, né? Tem pessoas que, mentalmente falando, não são resilientes. São pessoas que são mais levadas pelas suas emoções. Isso aí também nós vamos falar mais para frente sobre essa questão de como as nossas emoções, elas influenciam nos nossos pensamentos, né? Mas isso é outro assunto. Inclusive eu quero até pontuar aqui, mais para frente a gente vai falar a respeito disso, né? As emoções influenciam muito nos nossos pensamentos, tá? E vice-versa também, tá? Os pensamentos também influenciam nas suas emoções. Se você pensar em coisa ruim, se você começar a pensar em coisa triste, começar a falar sobre coisa triste, você vai ficar triste. Você concorda comigo? Você vai começar a se sentir mal, vai começar a sentir uma angústia, né? Isso, eu queria, na verdade, falar isso mais um pouco mais para frente, já quando nós entrarmos no assunto mesmo de terapia, mas isso é um fato. Às vezes a pessoa levanta pela manhã, ela já levanta com o corpo ruim. Ela já levanta pela manhã passando mal, falando coisa ruim, coisa negativa. E aí o resto do dia dela vai ser um dia péssimo. Agora, quando você pega uma pessoa que ela começa o dia bem, que ela começa o dia com um bom dia, com a oração de agradecimento, com uma meditação, uma palavra, né? Uma leitura positiva, entende? Um momento ali de gratidão, de oração, de elevar os nossos pensamentos, né, ao Deus da forma que nós compreendemos, automaticamente você vai ter um dia positivo, produtivo. Você vai conseguir chegar no final daquele dia e realmente você só vai ter mais do que agradecer do que reclamar. Então, uma coisa também que eu quero pontuar antes da gente já explicar a respeito disso, que eu preciso trazer à minha consciência, uma coisa que eu acho muito interessante de ser falada aqui é justamente isso. A maneira que o meu dia começa determina como ele vai terminar.
Isso é muito sério. Isso é muito sério, porque tem pessoas que, por exemplo, a pessoa não tem o hábito de levantar mais cedo. É uma suposição. A pessoa só levanta tarde, só sai atrasado para o serviço. Eu não sei se você já reparou, mas quando você já começa o seu dia tarde, automaticamente aquilo vira uma bola de neve. Aí a pessoa ela sai de casa atrasada, perde o ônibus, aí xinga o cachorro, xinga o motorista de ônibus, ou briga no trânsito, quem tá de carro, quem tá de moto. É um funcionário que só sabe reclamar, é um funcionário muito improdutivo. Então, tudo isso é determinado da forma como o meu dia começa. Então, é importante eu falar a respeito disso, por quê? Porque aí eu acredito que nisso você já vai conseguir fazer uma reflexão a respeito de como tem sido o seu comportamento, como tem sido o seu dia, como o seu dia tem começado, né? Porque a gente está falando de mudança, nós estamos falando de mudança, aqui ainda é o assunto de mudança, e mudança ele passa por este campo. Toda mudança ela passa também por esse aspecto. A maneira que eu me comporto, a maneira que eu faço, que eu levanto pela manhã, que eu me deito, igual a mesma forma que você levanta, é a forma que você vai dormir. Tem pessoas que chegam em casa, simplesmente fica nas redes sociais até tarde, vai dormir tarde, acaba não tendo um sono muito bom, um sono restaurador, automaticamente vai afetar no outro dia, né? Isso aqui a gente também pode falar um pouco a respeito disso, dessa questão do sono, da importância do sono. Como que é importante você ter uma noite bem dormida, sabe? Você deitar, dormir e descansar, né? Isso tem a ver com vários fatores genéticos, né? Os níveis de testosterona, né? No caso da mulher, né? Também, entende? Os hormônios femininos tem a ver com o seu bem-estar. Então, às vezes a pessoa já chega em casa, ela come ali aquela comida rápida, já mexendo no telefone, já passa para o Netflix ou para outras coisas, e aí quando ela assusta que não, já está dando 2, está dando 3 horas da manhã, na hora que ela vai dormir. Então ela não conseguiu ali ter aquela noite de sono, né, que já foi comprovada. Nós não estamos aqui falando achismo, não, já foi comprovado que no mínimo tem que ser 8 horas de sono, isso é o mínimo. Então, eu acho que está na hora da gente começar a rever, né, que as mudanças, às vezes a gente quer alcançar grandes mudanças sem começar pelas pequenas. Então, eu acho interessante a gente falar a respeito desse assunto, porque quando eu estava aqui dando uma repassada nesse material, era justamente sobre isso essa conclusão que eu cheguei. Que primeiro, para mim alcançar as grandes mudanças que eu quero fazer na minha vida, primeiramente eu tenho que começar pelas pequenas. Eu tenho que começar pelas pequenas mudanças. Então, eu vou falar, pode ficar tranquilo, a gente vai chegar ali no desejo de mudança, mas eu quero falar um pouco a respeito desse assunto. Por quê? Porque, como eu falei, são essas pequenas mudanças feitas um pouco de cada dia, um dia de cada vez, automaticamente vai te levar a alcançar as grandes também, né? Se você pegar uma cidade, uma história de uma cidade, se você for pegar um prédio, uma grande construção, você vai ver que ela começou pequena.
Uma cidade não começou já sendo uma cidade, ou sendo um estado, ou sendo uma capital. Tudo começa primeiramente pequeno. Então, as mudanças na nossa vida também, ela começa pequena, com os pequenos hábitos. São pequenos hábitos, eu posso te garantir por experiência própria, são os pequenos hábitos que vai ao longo prazo gerar grandes resultados na sua vida. Então, eu quero falar a respeito disso hoje. E aí a gente vai conseguir, ao longo desse processo, destrinchar mais a respeito desses assuntos. Mas a base de todas as pequenas mudanças, elas vão gerar grandes resultados. Que pequenas mudanças são essas, Ricardo? Justamente essas mudanças que eu falei. A maneira que eu começo o meu dia é uma delas. É a base. A forma que eu termino o meu dia, aquilo que eu vejo, aquilo que eu compartilho e aquilo que eu escuto. Você entende? Isso aqui é um assunto bastante complexo, mas nós podemos falar um pouco a respeito disso. Como você começa o seu dia? Começa o seu dia agradecendo? Você começa o seu dia com espírito de gratidão? Você começa o seu dia orando, fazendo as suas orações, meditando, né? Você começa o seu dia se exercitando, né? Ou, ao contrário disso, você começa o dia reclamando, xingando, vendo notícias ruins na internet. Olha, existe tanto conteúdo que agrega conhecimento na vida da gente. E o tempo, pessoal, o tempo é algo tão valioso. Mais para frente também eu quero gravar um vídeo falando sobre o tempo. O tempo é tão precioso e passa tão rápido. Para a gente perder tempo com conteúdos que não edifica, com conteúdos que não agrega nada na vida da gente, que consome as suas energias, você já começa o seu dia pesado. Você já começa o seu dia sobrecarregado de notícias ruins, de coisas, sabe? E aí, você leva isso para o seu trabalho, você leva isso para dentro da sua casa, você leva isso para os seus relacionamentos, sabe? Então, chega ao ponto que muitas das vezes a gente percebe que tem determinadas empresas que tem pessoas que elas não gostam nem de sentar perto de algumas pessoas. Porque as próprias pessoas falam, fulano é negativo demais, fulano está carregado, está sobrecarregado, sabe? E quando você vai puxar o histórico da pessoa, você acaba descobrindo. O estilo de vida da pessoa já determina tudo. Então, pessoal, falando a respeito dessa questão das pequenas mudanças, eu quero aqui dar para você uma ferramenta para que você faça o início desse processo de mudança. Para que você consiga entrar nesse processo da mudança, começa mudando esses pequenos hábitos, começa fazendo essas pequenas mudanças na sua vida, no seu estilo de vida. Como eu falei, quando você começa o seu dia, né? A forma que as coisas que você escuta, as coisas que você compartilha, tudo isso, eu quero deixar bem esclarecido isso aqui. Tudo isso vai afetar no seu dia, no seu mês e no seu ano de vida. Então, se é 365 dias ouvindo que não presta, seu ano provavelmente vai ser um ano sobrecarregado. Então, o meu convite nesse vídeo de hoje é justamente isso.
Antes de você pensar em fazer grandes mudanças, vamos começar pelas mudanças pequenas. Tem tanto conhecimento, tem tanta coisa que eu gostaria de falar para vocês aqui, mas uma coisa que eu tenho pensado a respeito de gravar esses vídeos é de fazer de uma forma que as pessoas entendam que uma coisa que eu coloco para mim é, como eu falei a respeito de uma cidade não é construída do dia para a noite. E a mudança que a gente quer fazer na nossa vida também não acontece do dia para a noite. Eu tenho que ser sincero, preciso ser honesto com vocês nisso. Então tudo aquilo que a gente trabalhar aqui não significa que amanhã você já vai sair fazendo tudo, conquistando tudo aquilo que você quer. Não, tudo isso é um processo. E eu falo isso por experiência própria, eu vivo isso na prática hoje. Eu faço pequenas mudanças todos os dias, até eu conseguir alcançar as mudanças maiores. Isso eu vivo na minha vida, entende? Então, inicialmente, nesses conteúdos que estão sendo gravados agora inicialmente, eu quero pontuar a respeito disso, sabe? Ao invés de você querer mudar sua vida toda em um dia, procura mudar uma coisa de cada vez. Procura pelo menos tentar. Porque tem pessoas também, a gente pode pegar, tem pessoas que elas simplesmente, elas nem têm interesse de mudança. Tem pessoas que simplesmente tá bom do jeito que tá. E tudo bem. A gente precisa respeitar isso, né? Tá tudo bem, né? E acredito que assim, de alguma forma essas pessoas nem estão assistindo esse vídeo, porque quem não quer mudança provavelmente não vai ouvir falar sobre mudança. Então, se você está assistindo esse vídeo, é porque provavelmente você se sente na necessidade de mudança. Então, pessoal, começa um dia de cada vez. Faça hoje, tente amanhã, não conseguiu, tenta de novo. Não desista, insista, persista. Eu costumo dizer, isso a gente vai ver em livros, na Bíblia. Eu não sei se você tem o costume de ler a palavra de Deus, a Bíblia, mas nós vemos através da vida de grandes homens que conquistaram grandes coisas, de empresários, de homens também que a gente pode falar na Bíblia e em grandes livros, homens que construíram um legado muito grande. Você vai ver que eles tiveram que recomeçar várias vezes. Não foi do dia para a noite que eles se tornaram o que eles se tornaram. Levaram tempo. Houve um tempo necessário para que aquilo acontecesse, sabe? E às vezes eu vejo que as pessoas hoje, elas querem, a sociedade em si está vivendo um ponto em que as pessoas querem resultado muito rápido. E não é assim que as coisas acontecem. Nós precisamos trabalhar isso todos os dias, um dia de cada vez, até chegar ao ponto em que a gente vai conseguir conquistar aquilo que a gente quer. Então a minha dica para esse dia de hoje, eu vou ficar aqui, logo depois a gente vai gravar, falando a respeito do desejo de mudança, mas para finalizar esse vídeo eu quero falar a respeito disso, pessoal. Mude algo hoje. Se não conseguir, tente amanhã, faça um pouco. Igual, por exemplo, às vezes a pessoa ela quer criar o hábito da leitura. E aí ela pega o livro, abre o livro, e aí num dia ela lê 10 páginas, 20 páginas, não sei. No outro dia ela já não lê nada. A pessoa que quer parar de fumar, ela pega o maço de cigarro e joga fora, né? Quer parar de beber, ela pega ali aquela bebida, fala, não bebo mais.
Aí quando é no outro dia, ela faz praticamente dobrado aquilo, sabe? Ela vai lá, se ela jogou um maço fora, ela vai lá e compra 2. Se ela não beber um dia, no outro dia ela quer beber dobrado, porque ela acha que... Você entende? Então assim, né? Falando de hábitos bons ou hábitos ruins aqui, pra gente entender bem a respeito disso, né? Então, é como que eu faço? Se você não consegue ler 10 páginas, leia uma. Leia 10 minutos, 15 minutos. Né? Isso é para quem quer criar o hábito da leitura. Também posso citar aqui atividade física. As pessoas querem começar tendo uma vida de atleta. Eu falo por mim mesmo, tá? Eu falo isso por mim mesmo. Hoje, graças a Deus, eu consigo ter uma vida saudável. Hoje eu consigo levar uma vida, né, realmente onde que todos os dias eu consigo praticar atividade física, eu consigo me alimentar bem, mas tudo isso deu trabalho, foi um processo de construção. Eu tive que construir esse hábito, eu tive que construir uma rotina, você entende? E assim, foi difícil. Os primeiros dias eu não consegui, ficava cansado muito rápido. No segundo, às vezes eu deixava de fazer, mas eu fui insistindo, fui persistindo. Consegui largar os hábitos ruins. Depois, mais pra frente, vou fazer um vídeo detalhadamente falando só sobre a respeito disso, as mudanças que eu fiz na minha vida mesmo. Mas aqui só para pontilhar, para você conseguir entender, né? Que é o que eu falei. Tudo que eu falo aqui, eu falo porque eu pratico isso na minha vida hoje. Ler um livro hoje. Antes eu não conseguia, hoje eu consigo ler um livro tranquilamente. Entende? Então, voltando ao assunto para esse vídeo não ficar muito longo. Começa. Eu quero mudança, então começa. Não espere teoria. Não espere os 10 passos para a mudança. Não, começa. E no caminho você vai começar a compreender que a primeira coisa que você precisava fazer era iniciar. Sabe, é uma engrenagem. Eu costumo dizer que a mudança é uma engrenagem. Igual o carro tem a partida, né? Quando você vira na chave ali. Então, quando você começa, é como se você estivesse dando partida no carro. Você deu partida. Depois o que? Você vai engatar uma marcha, né? E aí você vai começar a sair com o carro. Então assim, na vida da gente também a mudança acontece dessa forma. Depois eu ponho segunda, depois eu ponho terceira, eu ponho ré, mas primeiro eu tenho que ligar o carro, certo? Então esse vídeo aqui hoje é justamente falando a respeito disso. A mudança começa como se fosse essa partida que você dá. Quando você vira a chave do carro. Então hoje você está virando essa chave, você está começando. Hoje é o primeiro dia onde você está virando essa chave. Tá joia? Então hoje a gente vai ficar por aqui. É como eu falei, para os vídeos não ficar vídeos muito longos. Vamos trabalhar uma coisa de cada vez. Tem muito conteúdo, tem muita coisa. Mas é como eu falei, um dia de cada vez, cada dia um pouquinho, até chegar um ponto que você vai conseguir construir aquilo que você quer para a sua vida. Mas, para deixar gravado aquilo que eu falei, pessoal, comece, apenas comece, tá legal? Então, tamo junto mais um dia. Quero agradecer você que ficou por aqui. Se inscreve, compartilha, curte, né? Esse canal, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares e vamos fazer essa corrente do bem crescer para que todos, né? O meu objetivo é único, é fazer com que as pessoas elas possam entender que a mudança, às vezes, ela é muito mais simples do que aquilo que as pessoas querem colocar na cabeça das outras pessoas, dificultar. Não, eu quero facilitar, dizer para você que qualquer pessoa nesse mundo que queira, que sinta o desejo de mudança,
é possível mudar. Então, obrigado mais uma vez, canal Psiquiativa, tamo junto.